Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos tratar do campo elétrico. Que vem a ser o campo elétrico? O campo elétrico é uma propriedade de um ponto do espaço sobre a influência de uma carga elétrica, que é chamada de carga geradora ou carga fonte. Tal que a outra carga de prova, ao ser colocada num desses pontos, fica sujeita a uma força elétrica, com característica de repulsão ou de atração, exercida pela carga geradora, a carga fonte. Então aqui no exemplo, aqui no desenho vocês têm, né? Aqui tem uma carga geradora positiva, tá? E eu vou colocar carguinhas de prova próximo dela e vamos ver o que vai acontecer com essas carguinhas, né? Logicamente, se vocês estão vendo que a carga geradora é positiva e as cargas de prova são negativas, então vai ocorrer uma atração aqui, né? Tá? Mas o que acontece? Essa carga geradora aqui, ela vai gerar um campo elétrico ao redor dela. Esse campo elétrico é uma região do espaço onde agem as forças elétricas. Tá? Então, devido ao campo que essa carga gera, certo? Se eu colocar outra carga ali, ela vai sofrer a ação de uma força. Então, isso é o campo elétrico, essa região no espaço, né? Que tem características de proximidade, né? A distância entre a carga e a carga geradora, né? O módulo das cargas, basicamente é isso, né? Então, vou ter a ação da lei de Coulomb aqui, né? Força elétrica. Quando eu coloco duas cargas, eu vejo então as linhas de força agindo nessas cargas. Então aqui nesse desenho vocês veem o desenho de uma carga positiva e uma carga negativa. Qual é o desenho dessas linhas de força? Né? Elas sempre se desenham dessa forma, saindo as setas do campo, saindo da carga positiva e chegando na carga negativa. Então, as pontinhas das setas chegam nas cargas negativas e saem das cargas positivas. Observe no desenho que, à medida que a gente fica mais próximo, né, um ponto bem próximo de uma carga, a gente enxerga que tem mais linhas de força próximas, né? Então o campo vai ser bem forte aqui, né? Quando eu me afasto, as linhas de campo já estão mais afastadas. Então o campo elétrico também vai ser mais fraco. Então aqui eu tenho a representação dessas linhas de forças de duas cargas de sinais contrários. Depois nós vamos voltar nessa mesma figura para explicar o sentido do campo elétrico em cada ponto dessas linhas de força. Vetor campo elétrico. Então, o campo elétrico é um vetor, né? Então, o vetor precisa ser caracterizado por três coisas: módulo, direção e sentido. Tá? Então, quando eu coloco uma carga de prova Qzinho, tá? Num ponto de espaço, ele sofre a ação de uma força F. Tá? Dizemos por definição a razão entre F e Q, ou seja, a razão entre a força que essa carga está sofrendo e a própria carga é igual ao módulo do campo elétrico naquele ponto. Então, o que é o campo elétrico? Né? É a força de Coulomb, né, que vocês já viram, dividido pela carga de prova. Tá? Lembrando que aqui eu tenho um vetor, né,
E na realidade, para calcular o módulo, eu preciso só do módulo, né? O módulo da força, tá? E eu tenho então o módulo do campo. Então, como é força dividido por carga, né? Força é Newton e carga é Coulomb. Então, a unidade no sistema internacional é Newton por Coulomb. Mas também existe outra unidade, que nós vamos ver mais tarde ali, que é o volt por metro. Também é a unidade do campo elétrico. Então, aqui uma representação. Observem. Eu tenho uma carga geradora Qzão, né? E eu tenho aqui uma carga de prova Qzinho, ó, no ponto P1. Vejam que tá agindo uma força de repulsão aqui sobre essa carga, porque elas têm o mesmo sinal, tá? Então, o campo também tem, né, o sinal de afastamento, porque eu estou de acordo com a carga positiva, essa carga geradora, os campos são de afastamento da carga, tá? Então, vamos ver o campo elétrico, então, de uma carga pontiforme fixa. Então, observem aqui, ó, eu tenho essa carga aqui fixa, né? Se eu colocar do lado direito dela uma carga positiva, eu tenho uma força de afastamento. E o campo elétrico também é de afastamento, que é uma carga positiva que gera campos de afastamento. Agora, se eu coloco uma carga negativa do lado dessa carga, o que vai ocorrer? Eu tenho uma força de atração, porque são cargas de sinais diferentes. Mas, como essa carga aqui geradora, o campo é de afastamento, veja que o campo aponta no sentido contrário da força. Então, aqui uma coisa bem interessante. Quando eu coloco uma carga de prova positiva sujeita a um campo elétrico, né, se essa carga, ela acompanha o sinal do campo. Se o campo for de afastamento, né, a força vai ser também de afastamento. Se esse campo for de aproximação, a força vai ser de aproximação. O campo também vai ser de aproximação. Tá? Então, agora um exemplo aqui com a carga geradora negativa. Os campos, as linhas de força dessa carga são de aproximação. Está aqui, ó. Se eu colocar uma carga positiva, a força é de atração, então ela acompanha o vetor campo elétrico. Ó. A força acompanha o vetor campo elétrico. Se eu colocar uma carga negativa, eu tenho um afastamento. Veja que o vetor campo elétrico agora é o contrário da força. Então, se tu observar aqui, nesses dois aqui, desenhos, nós temos carga de prova positiva. Veja o que acontece com a carga de prova positiva. Ela acompanha, o campo elétrico acompanha a força elétrica, na mesma direção e sentido. Aqui também. Agora, quando a carga de prova é negativa, sempre a força tem sentido contrário do campo. Ó. Tá? Então, quando a carga fonte é positiva, gera um campo de afastamento. Quando a carga é negativa, carga geradora é negativa, ela gera um campo de aproximação. Então, uma partícula eletrizada com carga Q gera um campo elétrico na região do espaço que circunda. Porém, no ponto onde ela foi colocada, o vetor campo, devido à própria partícula, é nulo. Porque, para calcular um módulo campo, a gente precisa dividir pela distância do ponto considerado. Então, a distância em cima do ponto seria zero, não dá para dividir nada por zero. Então, não existe campo em cima da partícula.
Sendo a carga de prova positiva, tá? Força e campo têm o mesmo sentido. E quando a carga de prova é negativa, força e campo têm sentidos contrários. Tá? A força e o campo têm sempre a mesma direção, apontam sempre na mesma direção. Campo elétrico de uma carga pontiforme fixa. Então aqui nós temos uma carga geradora positiva e uma carguinha de prova positiva. Veja que eu tenho uma força de afastamento, de repulsão, e o campo elétrico também é de afastamento. Essas duas cargas mantêm uma distância d entre elas. Então, eu posso calcular o módulo do campo elétrico num determinado ponto, né, no qual uma carga Q fixa sobre a ação de uma força F é obtida a partir da seguinte relação. Então, o campo é a força dividido pela carga de prova. Ou seja, mas a força é a lei de Coulomb, está aqui, ó. Então é K vezes Q sobre D ao quadrado. Só que uma carga é Qzão e outra é Qzinho, que é a carga de prova. E eu tenho que dividir pela carga de prova. Então essas duas cargas se cancelam e no final eu tenho que o módulo do campo elétrico é a constante dielétrica vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Tá? Essa distância é a distância onde eu quero calcular o campo devido à carga geradora. Então eu posso pegar qualquer ponto aqui, ó, distante da carga e calcular. Por exemplo, um ponto a 3 centímetros aqui, calculo, tá? Qual é o campo elétrico naquele ponto. Então está aqui a expressão do campo elétrico. As duas expressões são essas, é F sobre Qzinho e essa aqui que não tem o Qzinho. Vamos ver algumas informações sobre a curva campo elétrico pela distância. Observe, se eu tenho uma distância D, o meu campo elétrico é E. Se eu divido por 2 essa distância, o meu campo elétrico fica sendo 4E. Então esse é um gráfico, essa curva chama hipérbole cúbica. Então, é importante salientar que a existência do campo em um ponto não depende da presença da carga de prova naquele ponto, aquilo que eu falei antes, né? Então eu posso calcular o campo elétrico devido à carga geradora. Assim, existe um campo elétrico em cada um dos pontos, embora não haja carga de prova em nenhum deles. A outra unidade do Sistema Internacional para campo elétrico no SI é o volt por metro. Tá? Então, nós vamos ver uma animação, inclusive, que tem essa unidade. A intensidade, direção e sentido do campo elétrico depende do ponto do campo, da carga, do corpo que produz o campo e do meio que envolve. Tá? Campo elétrico de várias cargas pontiforme. Isso aqui é um exemplo, né, gente, de campo elétrico de várias cargas geradoras. Tá? Vamos supor que eu tenha a carga Q1 geradora positiva, a Q2 negativa e a Q3 positiva. E eu quero calcular o campo nesse ponto intermediário entre elas. Ó. Tá? Como é que eu faço o campo resultante aqui? Tá? Então eu tenho que calcular, primeiro, ó, de cada carga eu tenho que desenhar o campo que ela gera naquele ponto. Então, por exemplo, essa carga Q3 gera um campo de afastamento, porque ela é positiva. Tá? Então eu desenho um afastamento aqui. Ó. Tá? Essa carga Q1 também é positiva, então ela gera um campo aqui de afastamento, E1. E a carga negativa Q2, ela é uma carga onde o campo é de aproximação, então ó, na mesma linha da carga, ó, aproximação. Então a minha tarefa de calcular esse campo agora é calcular a resultante desses vetores todos aqui. Eu tenho que somar esses vetores, tá? Então é uma soma, o resultante vai ser a soma dos vetorial dos campos.
Então eu tenho que fazer soma vetorial. Tá? E cada carga eu vejo o campo, né? Eu calculo o módulo do campo que ela gera naquela distância. Tá? Então o vetor campo elétrico resultante é a soma vetorial dos vetores campo E1, E2 e E3 que as cargas originam separadamente no ponto P, que é esse aqui considerado. Linhas de força. Bom, os padrões de campos elétricos podem ser visualizados pelo alinhamento de partículas de fubá, que se encontram misturadas numa camada de 4 milímetros aproximadamente de óleo de rícino. Os campos elétricos são criados por sondas metálicas eletrizadas por uma máquina de Wirthschuss. Essa máquina, ela eletriza, tá, o ambiente, tá? É uma fonte de tensão, tá? E ela faz com que as partículas de óleo e fubá fiquem eletrizadas. Tá? Elas sentem esse campo elétrico. Então aqui é o esqueminha desse experimento. Né? Então na figura tem-se sondas em formato de discos eletrizados com cargas opostas. Então aqui as cargas opostas, tá? E as sondas em forma de disco. As partículas de fubá são polarizadas pela ação do campo elétrico, se alinham na mesma direção da força do campo elétrico em cada ponto. Então, as partículas vão se alinhar aqui, ó, nessas linhas polarizadas. Ó. A associação dessas partículas polarizadas expressa um padrão das linhas de força do campo elétrico. Então, é bem interessante fazer esse experimento. Se eu conseguir fazer, eu vou fazer com vocês também. Mas como é que tu enxerga essas linhas de força? Tá? Então, essas linhas de força, elas são de afastamento, tá? Para cargas positivas, e o campo elétrico também é de afastamento. Tá? Então, elas são radiais, tá? E de afastamento. Vejam aqui. E cada vez que tu vai se afastando, né, da carga, menor fica o campo. Observem aqui o desenho. Essa seta aqui bem grande para o campo elétrico aqui nessa posição, depois a seta é bem menor, depois é menor e vai ficando cada vez menor. Tá? Então, de uma forma geral, né, vocês têm sempre linhas radiais que passam pelo centro da esfera, tá? Sempre passando pelo centro da esfera as linhas. E quando tem uma carga positiva, as linhas são de afastamento da carga. E acompanha o campo elétrico, tá? Então essas linhas de força foram introduzidas pelo Michael Faraday no século XIX, tá? Já as cargas negativas, ao contrário, né? As linhas de força são para dentro da carga. Ou seja, o campo elétrico aponta para dentro da carga. São linhas também radiais, né? Sempre passando pelo centro da carga, tá? Mas com o sentido apontando para dentro, como a gente pode ver esse desenho aqui. E quanto mais longe, né, menor é o vetor campo elétrico, tá? Então dá para ver aqui que nós temos setas de tamanhos diferentes para posições diferentes. Aqui nós temos exemplos, né, da ação das linhas de força quando eu tenho duas cargas de mesmo sinal e de sinais contrários. Tá? Então, vocês observem que duas cargas positivas, ou campo, que é radial, aqui no meio há uma repulsão elétrica, né? Então esse campo se dobra. Ó. Nós vamos ver numa simulação depois também. Tá? Uma coisa importante que eu posso pegar em cada pontinho dessa linha de força, tá? O campo elétrico
ele vai ser maior em módulo mais próximo da carga e vai diminuindo à medida que eu me afasto. Mas é sempre tangente à curva. Sempre tangente à curva. Então aqui, ó, tangente à curva, se eu pegar esse ponto aqui seria para cá, tangente, aqui tangente, né? E assim por diante. Quando eu tenho cargas de sinais contrários, as linhas de campo se unem, né? Aqui elas se afastam, aqui elas se unem. Então, eu tenho aqui uma força de atração entre as cargas. Vejo que as linhas curvas, né? O campo elétrico em cada ponto é dado pela tangente na curva. Esse aqui é o campo resultante, né? Porque eu tenho duas cargas agindo ali. Tá? Então, as características das linhas de força. A linha de força do campo elétrico é uma linha que tangencia em cada ponto o vetor campo elétrico resultante, associado ao ponto considerado. Então, quanto maior a distância até a carga, mais afastadas entre si estão as linhas. Então, quanto mais longe das cargas, mais afastadas estão essas linhas. Tá? Em conformidade com o que já foi visto, né? Isto é, o valor do campo diminui com a distância. Por convenção, as linhas de força são orientadas no sentido do vetor campo. Então, as linhas são orientadas no sentido do vetor campo elétrico. As linhas de força são sempre perpendiculares à superfície dos corpos carregados. Tá? Então, está aqui, ó, sempre perpendicular, tá? Os corpos. Aqui nós podemos ver também a soma, né? Ó, aqui, a carga positiva, eu tenho um afastamento, ó, na linha reta. Carga negativa, eu tenho uma aproximação. Então, somando esse vetor com esse, eu tenho o vetor resultante, que é tangente à linha de força. Outra observação é que a concentração de linhas de força é diretamente proporcional à intensidade do campo elétrico. Tá? Então, quanto mais próximo aqui, mais linhas de campo. Ó. Então, a força também é maior. E o campo também, né? Então, o que a gente pode ver é o seguinte, cargas. Quando eu boto cargas positivas de prova num campo elétrico qualquer, né? As cargas positivas, elas se movimentam espontaneamente a favor do campo. Então, no mesmo sentido do campo, né? Já cargas negativas se movimentam no sentido contrário do campo. Tá? Campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme é obtido quando eu tenho duas placas, né, com cargas diferentes sendo carregadas ou cargas iguais. Eu tenho que ter uma placa, né, uma placa próxima da outra para eu sentir o campo. Então, né, certo? Então, aqui uma placa positiva, o campo é de afastamento, tá? Aqui, ó, placa positiva, o campo de afastamento para os dois lados, olhando aqui na lateral. Agora, se eu tenho duas placas juntas com cargas diferentes, o campo interno aqui, ó, ele é de afastamento para a placa positiva e de aproximação para a negativa. Então, essa região aqui interna, eu tenho um campo elétrico uniforme aqui dentro. Esse campo elétrico é uniforme. Tá? Então, esse dispositivo é muito usado em eletrônica. Nós temos componentes eletrônicos chamados capacitores que fazem isso. Eles servem para carregar, né, algo. Por exemplo, o carregador de celular tem capacitores internamente neles. Então, um campo elétrico denomina-se uniforme. Uma região do espaço, o vetor campo elétrico é o mesmo em todos os pontos da região. A mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade.
Nele as linhas de força são retas paralelas igualmente orientadas e igualmente espaçadas. Pode-se demonstrar que o campo entre duas placas planas paralelas de espessura desprezível é uniforme. Trajetória de partículas. Bom, se eu tenho um campo elétrico uniforme e eu jogar uma partícula nesse para passar por esse campo, eu vou observar algumas coisas interessantes, né? Partículas positivas, tá? Vão se afastar da placa positiva. Aqui está ao contrário o desenho, né? Está ao contrário. Aqui é a carga negativa e aqui é a carga positiva. Aqui tá, o desenho está ao contrário. Tá? Então, se eu jogar uma carga positiva aqui, ó, ela vai se afastar da placa positiva. Ela vai fazer esse caminho aqui. Então, aqui ficou errado o desenho, tá, pessoal? Por conseguinte, uma carga negativa jogada aqui também, né, contra esse campo elétrico uniforme, ela vai se afastar da carga negativa. Então, ela vai fazer uma parábola voltada para o lado positivo. E se eu jogar uma partícula neutra aqui, ela passa retinha e não sente o campo elétrico. Então, só sente o campo elétrico se eu tiver uma partícula carregada, tá? Pode ser também uma molécula polar, no caso, né? Por exemplo, a água é polar, então ela sente o campo elétrico e muda a sua direção. Ela faz uma trajetória parabólica, né? O osciloscópio também é um instrumento que usa esse tipo de princípio de desvio de carga elétrica, né? Eu tenho um canhão de elétrons, né? E eu tenho placas carregadas positiva e negativamente arranjadas de várias orientações. Então eu consigo deflexionar os elétrons de carga negativa, né? Se aproximam da placa positiva aqui e depois se aproximam aqui. Eu consigo então desviar esses elétrons para cantos diferentes da tela. É isso que forma a imagem numa TV de tubo, por exemplo, né? TV de tubo que não se usa mais, né? Tá? Era um osciloscópio que fazia esse trabalho. Também nós vimos esse tipo de deflexão nas ampolas de Crookes, onde o cientista, né, J.J. Thomson, o inglês J.J. Thomson, pela primeira vez conseguiu verificar que existiam cargas negativas no átomo, né? E ele chamou isso de elétron. E eles conseguiam desviar, né, em campos elétricos, né? Então, formando uma imagem no final do tubo. Então, isso é bem interessante, né? Isso é no final do século XIX é o que o pessoal fazia de experimento. Era bem interessante esses experimentos com tubo de Crookes. Outra coisa interessante no campo elétrico é a formação de raios, né? Experiências realizadas com naves, balões, mostram que as nuvens e tempestades responsáveis pelos raios apresentam geralmente cargas elétricas positivas na parte superior e negativas na parte inferior, tá? Então, as cargas positivas então, estão entre 6 e 7 km de altura, enquanto as negativas entre 3 e 4 km de altura. Para que uma descarga elétrica ocorra, um raio, né, não há necessidade que o campo elétrico atinja a rigidez dielétrica do ar. A rigidez dielétrica é aquele ponto em que o ar é isolante, né? À medida que as cargas se acumulam na nuvem, né, eu vou tendo uma alta voltagem aqui dentro da nuvem, né? E essa alta voltagem ela rompe a rigidez dielétrica do ar, tá? Então eu não preciso romper totalmente essa rigidez dielétrica, que é 3 megavolts por metro,
tá? Mas eu posso me aproximar dela. Chegando em torno de 10 kV por metro, já é suficiente para ter um raio. Então o fenômeno inicia-se com uma primeira etapa, uma descarga piloto, né, de pouca luminosidade, na forma de árvore invertida da nuvem para a Terra. Ela vai ionizando o ar. Depois, então, que essa descarga piloto atingiu o solo, então tem-se início a segunda etapa, a descarga principal. Ela é de grande luminosidade, dirigida da Terra para a nuvem, tem velocidade da ordem de 30.000 km por segundo. Uma alta voltagem também, né? Da ordem de milhões de volts cada raio. O efeito luminoso do raio é denominado relâmpago. Então, aquilo que a gente enxerga de luz é relâmpago, né? O efeito sonoro, que resulta do forte aquecimento do ar, originando sua rápida expansão, é denominado trovão. Há raios não só entre uma nuvem e a Terra, mas entre as nuvens e entre as partes de uma mesma nuvem. Também eu posso ter raio. Então, o trovão é uma onda sonora provocada pelo aquecimento do canal principal durante a subida da descarga de retorno. Ele atinge temperaturas entre 20 e 30.000 graus Celsius em apenas 10 microsegundos. O ar aquecido se expande e gera duas ondas. A primeira é uma violenta onda de choque supersônica com velocidade várias vezes maior que a velocidade do som no ar, e que nas proximidades do local da queda é um som inaudível, a gente não ouve. A segunda é uma onda sonora de grande intensidade a distâncias maiores. Ela constitui o trovão audível, aquilo que a gente escuta como o som, né, depois do relâmpago. Um instrumento muito bacana que deve ter em casa, em condomínios, né, é o para-raio, né? O para-raio, justamente, ele eleva uma ponta, né, que é o princípio, né, das pontas, né, o efeito das pontas. Então, o objetivo do para-raio é proteger certa região, ou edifício ou residência, né, da ação danosa de um raio. Estabelece com ele um percurso seguro da descarga principal entre a terra e a nuvem. Um para-raio consta essencialmente de uma haste metálica disposta verticalmente na parte mais alta do edifício. A extremidade superior da haste termina em várias pontas e a inferior é ligada à terra através de um cabo metálico que é introduzido profundamente no terreno. Quando uma nuvem eletrizada passa nas proximidades do para-raio, ela induz neste cargas de sinal contrário. Tá? Então existe uma indução aqui, né? Tá? O campo elétrico nas vizinhanças das pontas torna-se tão intenso que ioniza o ar e força a descarga elétrica através do para-raio, que proporciona ao raio um caminho seguro até a Terra. Tá? Simulação em flash, onde eu tenho uma carga elétrica, tá? Ela tem o sinal positivo. Vejo que as linhas de campo elétrico são tudo de afastamento. Eu posso adicionar outra carga aqui, né? E vejam que essa carga, ela, por ter o mesmo sinal da outra carga, ela provoca uma separação aqui dos campos, ó. Tá? Aquilo que nós vimos, né, com cargas contrárias. Ok? Vou fazer esse sistema se movimentar aqui para vocês verem a ação do campo. Então, né? Eu posso pegar essa carga e jogar ela, e ela fica andando de um lado para o outro, tentando se afastar uma carga da outra. Se eu adicionar mais uma carga, observem ali, ó, que elas vão ficar numa região mais afastada possível, né? São todas cargas positivas, né? Eu vejo que o campo é de afastamento, né? Ok? Agora, se eu botar uma carga
negativa, vocês vão observar agora como fica o campo elétrico de duas cargas de sinais contrários. Vou adicionar então a carga negativa. Observem que, tá, as duas se atraem, né? As duas cargas se atraem, tá? Vou remover uma. Vamos deixar ela parada. Vamos ver se eu consigo parar ela. Não consigo. Tá. Então ali eu tenho, ó, vamos remover aqui e agora botar de novo uma positiva. Vamos fazer ela se mexer aqui então. Se eu pegar e mexer, ó, à medida que eu aproximo, elas vão, o campo elétrico vai aumentando, né? Ó, o campo de afastamento aumenta, ó. A repulsão é muito grande. Ok? Outra simulação que eu fiz para vocês aqui, ó. Vocês observem que aqui eu tenho uma carga negativa. Observem que o campo elétrico é de aproximação, ó, tá? À medida que eu vou me afastando, o campo fica menor, representado pela essa setinha vermelha, tá? Se eu colocar aqui uma carga positiva, vejo que essa carga positiva ela influencia o campo ali, né? Então vamos ver como é que está o campo aqui, ó, vendo? O campo é de afastamento, ó, a carga positiva. Aqui entre as duas cargas negativa e positiva eu tenho uma soma de fatores, né? O campo aqui é de afastamento e aqui é de aproximação. Então esse campo é somado, né? Se eu tirar essa carga aqui, esse campo vai ser menor. Ok? Então agora só estou com a carga positiva aqui embaixo. Vou colocar a carga negativa de novo aqui, ó, tá vendo? E se eu botar uma positiva aqui, agora o campo é de afastamento, ó. E esse campo aqui que está entre as duas, ó, diminuiu de tamanho. Observe. Por quê? Porque esta carga aqui positiva provoca um afastamento aqui, esta aqui positiva um afastamento aqui também. Só que como essa aqui está mais longe, o campo dessa é menor, essa aqui está mais perto, o campo dela é maior, então o resultante é esse aqui. E se eu botar um sensor de campo, né, de forma triangular com as cargas, ó, observe que eu tenho um afastamento por essa carga aqui e um afastamento aqui. Então, o vetor resultante está aqui, ó, na diagonal. Ok? Vamos limpar tudo. Então, eu vou colocar aqui agora uma carga apenas e vocês vão observar aqui, né? Então eu tenho aqui nesse ponto, né, eu tenho uma distância, vamos medir a distância aqui, fita de medida, a distância aqui é 1,5 metro.
tá? Para 1,5 metro, essa carga aqui é de 1 nanocoulomb. O nano é 10 na menos 9, né? Fazendo a continha, né? Com aquela fórmula que vocês viram, né? Nós obtemos aqui o valor desse campo, 4,1 volts por metro. Tá? Então, por hoje é só. Boa noite e até uma próxima aula. Tchau, tchau.